Na noite de Natal, João de Deus. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela, ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. É com grande satisfação que nós vamos, na noite de hoje, finalizarmos as nossas comemorações do mês de Jesus. Lembrando que todo dia é dia de vigiar, de orar, é dia de cumprir e de obedecer os mandamentos do Senhor, não é mesmo, meus amigos? Mas nada como um dia tão especial como o dia de hoje. É quando Jesus nasce para o mundo e, tomando a forma da humanidade, esse Cristo de Deus trouxe para todos nós a mensagem de vida eterna. E o que é mais importante, trouxe a mensagem e a revelação do amor, ensinando para todos nós a lei divina, o caminho, a verdade e a vida. E é com esta satisfação e esse sentimento de gratidão que nós vamos, na noite de hoje, voltar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e dizer do fundo dos nossos corações: abençoa, Jesus, os nossos lares. Em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, ampara, protege, ilumina todos os lares do mundo, toda a nossa humanidade terrena. E é com satisfação, mais uma vez, que nós vamos receber na noite de hoje, finalizando esta comemoração festiva de alegria, de gratidão, nós vamos receber o companheiro Cláudio Abdala Amorim. Cláudio é um expositor espírita, divulgador dos ensinamentos de Jesus, e ele também é o fundador, diretor fundador do Campo da Paz, uma instituição beneficente, educativa, que acolhe crianças e idosos em situação de carência. É muito importante que a gente traga essa mensagem, que a gente revele ao mundo o que estamos fazendo, por menor que seja a nossa dádiva de amor. Parabéns para Cláudio. Parabéns para este guerreiro, para este trabalhador de Jesus. Vamos recebê-lo nesses instantes, meus amigos, com muito carinho. O companheiro Cláudio Abdala Amorim, que vem conversar conosco sobre quando o amor veio à Terra. Importante é que ele veio. Não importa o dia, se foi hoje, se foi no outro dia, se foi numa segunda, numa terça, se foi em outro mês, que não mês de dezembro. Importante é que Jesus veio, o amor veio à Terra. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
Que Jesus nos abençoe. É Natal. Estamos vivendo as alegrias da Boa Nova, onde as esperanças se renovam e buscamos o entendimento para implantar na terra o reino de amor, o reino dos céus. É Natal e a lembrança da realização de uma promessa invade os nossos corações. Há 2000 anos vivíamos a maior epopeia da história da humanidade, quando o amor desceu à terra, corporificou-se. Havia uma promessa ao povo judeu que fora feita por vários profetas. E há 2000 anos essa promessa se cumpriu. Se dizia que o povo que vivia nas trevas veria uma grande luz. E para aqueles que estavam na escuridão, a luz iria brilhar. E fora assim que Jesus, Espírito puro, desce das altiplanuras para a terra, para nos ensinar a subir aos céus. O seu nascimento fora para nós ensinamentos. Cada gesto, cada acontecimento, a forma como ele chegou. Porque ele poderia ter nascido filho de um faraó, filho de um imperador romano, filho de um grande filósofo grego ou de um grande guerreiro espartano. Entretanto, ele preferiu nascer filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, de uma jovem, 15 anos incompletos. Ele poderia ter nascido num palácio, numa grande mansão, mas ele escolheu um estábulo simples, pobre. Ele poderia ter nascido em berço de ouro, incrustado em pedras preciosas. Entretanto, ele escolhe nascer numa manjedoura de palha. Poderia, finalmente, ter nascido cercado de escravos e servidores, mas ele escolheu estar cercado de animais e de pastores. O seu nascimento por si só já foi para nós um grande ensinamento, o ensinamento da humildade, para nos mostrar que para sermos felizes não necessitamos de muitas coisas, porque quando buscamos muitas coisas, acabamos nos coisificando, nos tornando coisas também. Ele nos mostrou que a felicidade está em ser, e a nos dizer que buscássemos primeiro o reino de Deus, com a sua justiça, com a sua glória, com a sua sabedoria, e o resto receberíamos por misericórdia de acréscimo. A chegada de Jesus na terra, que fora de forma tão poética trazida para nós por João, o evangelista, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tudo que existe, existe por causa dele. Nada existiria se não fosse ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, o seu amor, resplandecer entre os homens que não conseguiram compreendê-lo, mas que ficaram marcados para sempre pela sua presença e pelo seu amor. Quando Jesus nasce, Caio Júlio César Otávio
era o imperador romano. Caio Júlio César Otávio era diferente de todos os outros imperadores. Quando ele comandava a poderosa Roma, o mundo viveu alguns anos de paz, porque ele era um homem probo, responsável. Ele levou para Roma os poetas, os filósofos, os estudiosos, os artistas, e por algum tempo as armas ficaram guardadas. Isso não foi à toa. Necessitava-se que o planeta elevasse o seu padrão vibratório para dificultar um pouco menos a descida de Jesus para viver entre nós. E Jesus nos traz uma proposta. Uma proposta que até hoje, 2000 anos depois, ainda temos dificuldade em cumpri-la. Jesus, ao nascer e ao começar a pregar, ele traz à humanidade uma revolução. A revolução do amor, não a revolução das armas, como esperavam os judeus daquela época, porque eles esperavam o Messias da espada, o Messias da guerra, o Messias que fosse expulsar os romanos, ser coroado pelos sacerdotes e fazer da nação judaica a maior do mundo, onde todos deveriam se dobrar ao seu jugo. Era o orgulho do ser humano naquela época, que encontra-se conosco até hoje esse orgulho, que fazia com que uma nação substituísse a outra no poder, na busca dos valores passageiros, efêmeros. E Jesus traz uma verdadeira revolução. Sim, uma revolução. Porque naquela época, o povo judeu era o único povo monoteísta que acreditava em apenas um Deus Yahvé. Os outros povos eram politeístas, que acreditavam em vários deuses. E então, a relação do povo judeu com o seu Deus era uma relação de medo, respeito pelo medo. Se dizia que se deveria temer Deus, a ira de Deus, a vingança de Deus. Deus era o Deus dos exércitos, que deveria ser obedecido, senão a sua ira cairia sobre aquele ou aqueles que o desobedecessem ou desobedecessem. Pois bem, Jesus nos apresenta não o Deus da guerra, não o Deus do ódio, da ira, da vingança. Jesus nos apresenta o Deus do amor. Mais que isso, Jesus nos apresenta a Deus como nosso Pai. E isso é maravilhoso. Como verdadeiro pedagogo, que sabe que na relação ensino-aprendizagem, a técnica da repetição é uma técnica que favorece a aprendizagem do aluno. Jesus fez repetições, que Deus é o nosso Pai amado. Em vários momentos ele coloca isso. Ele diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, ora para o teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê o que se passa em segredo te recompensará. Em outro momento ele diz: olha as aves do céu, que não plantam e não guardam em celeiros, e o Pai as alimenta todos os dias. Vede como crescem os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não fazem roupa. Mas observem que nem Salomão, com toda a sua grandeza, se vestiu como eles. Ora, se o Pai alimenta as aves do céu
e veste as ervas do campo que hoje existem e amanhã são lançadas ao fogo, que não fará com vós, que sois seus filhos, homens de pouca fé. Então Jesus estava dizendo a todo instante que Deus era o nosso Pai, e nos incluindo como filhos de Deus. Tanto que quando João, no Sermão da Montanha, pede a Jesus para nos ensinar a orar, ele começa a oração nos dizendo: Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, o nosso Pai. Então Jesus traz uma nova forma de relação entre a criatura e o seu Criador. Não é mais apenas um servo e o seu senhor, mas é o filho com o seu pai e o pai com o seu filho. Na parábola do filho pródigo, ele coloca isso de forma bem clara. O amor que o pai tem por nós, mesmo com as nossas quedas, com os nossos equívocos, com os nossos erros, mesmo com a nossa ingratidão para com ele, o pai, como na história do filho pródigo, abre os braços para acolher o filho que se perdeu e que depois se arrependeu e desejou retornar para a casa do seu pai. Então Jesus traz uma relação diferente entre a criatura humana e o Criador, mostrando que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Consequentemente, somos irmãos. Mas não foi apenas isso. Naquela época, as pessoas miseráveis, as pessoas doentes, enfermas, as pessoas que nasciam com alguma deformidade, eram pessoas abandonadas, desprezadas. Os leprosos eram tidos como mortos, mesmo ainda vivos. Não participavam da vida social, eram excluídos. E todos aqueles que caíssem de uma forma dolorosa, por exemplo, alguém que de repente ficasse cego, ou surdo, ou aleijado, além do estigma da doença, essa pessoa era vista como uma grande pecadora, que a doença veio como castigo de Deus, e essa pessoa era abandonada. Jesus fez diferente. Ele foi na direção dessas pessoas. Ele acolheu os miseráveis, ele acolheu os doentes, ele acolheu aquelas pessoas de má vida e curou. Curou o corpo enfermo e a alma também. Porque além dos cegos, dos surdos, dos aleijados, dos obsidiados, dos lunáticos, dos leprosos, também tinham os desesperançados, os deprimidos, os angustiados, os entristecidos, os esquecidos. E ele, o Mestre, buscava todos. Então ele traz o ensino da caridade, da solidariedade e do amor. E inspirados em Jesus, os discípulos, depois da sua partida, criam a Casa do Caminho na periferia de Jerusalém. Aquela casa que seria a primeira instituição de caridade e de benemerência do mundo na história. Então Jesus, primeiro, nos convida a sermos filhos de Deus, a nos sentirmos e nos entendermos como filhos de Deus. Depois, ele nos ensina a buscar aqueles que necessitam para servir, para cuidar, na prática da caridade. Mas não ficou só nisso. Ele disse que não iria mudar a lei,
que não veio para modificar a lei, mas cumprir a lei. Só que a lei que ele falava não era a lei de Moisés, que foi se modificando com o passar do tempo, que muitas coisas que se faziam antes, na época de Moisés, na época do povo hebreu, há 2000 anos atrás, não se fazem mais hoje. Mas Jesus veio cumprir a lei divina, aquela que foi dada a Moisés no Monte Sinai, dos 10 mandamentos. Mas a lei civil de Moisés, ele modificou radicalmente e nos veio trazer um grande desafio, o desafio do amor. Porque amar é um grande desafio. E o amor tem várias expressões, várias formas de se expressar. E ele o fez, modificando a lei antiga, a lei mosaica. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos afirmo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém lhe bate a face direita, apresentai também a outra. Se alguém lhe toma a túnica, entrega-lhe a capa. Se alguém lhe força a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 2000. Dê àquele que te pede, e não volte as costas para aqueles que vos quer tomar emprestado. Olha que coisa interessante. Jesus nos ensinando o perdão, mas não apenas o perdão em relação à agressão sofrida, mas a nossa postura de ajudar aqueles que nos feriram, de não termos por eles nenhum desejo de vingança, ódio, de não nos alegrarmos com a sua dor, pelo contrário, de buscarmos auxiliar. E depois ele nos traz o grande desafio. Quando ele falou isso, as montanhas dos corações se balançaram, tremeram, como um verdadeiro terremoto. Uma máxima tão difícil de se cumprir, de se viver, que até hoje nós estamos em fase de aprendizado. Ele disse: ouviste o que foi dito? Ama o teu próximo e aborreça o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos faz mal. Bendizei àqueles que vos maldizem. E orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se você só ama quem te ama, que de especial você faz? As pessoas de má vida também se amam. E se você só faz o bem àquele que te faz o bem, que de especial você faz? As pessoas de má vida também se auxiliam umas às outras. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele nos traz o grande desafio do amor. De amarmos não apenas aos amigos, aos familiares, mas de amarmos os inimigos. Amarmos todos aqueles que passam por dificuldade, sejam elas quais forem. Grande desafio de há 2000 anos. Jesus sempre esteve acolhendo as pessoas. Com seu coração magnânimo, nunca se voltou contra qualquer pessoa, buscando sempre auxiliar, servir, amar, chamar a atenção, mostrar o caminho, se transformar nesse caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Evidentemente, quem se aproximava dele sentia por ele um amor imediato. Já os orgulhosos, os vaidosos e os prepotentes o temiam, porque eles sentiam que o olhar de Jesus
penetrava nos recônditos do ser, que o olhar de Jesus penetrava nas fibras mais íntimas da alma. E eles, quando encontravam Jesus, sabiam que Jesus sabia quem ele era, quem eles eram, o que traziam no coração, os pensamentos mais obscuros, que muitas vezes eles buscavam esconder deles próprios. Eles sabiam que Jesus sabia. E o Mestre no mundo cantou a mais maravilhosa história de amor. Cantou para nós o mais maravilhoso hino de louvor ao amor e à vida. Caminhou pelas planícies, subiu as montanhas, nos trouxe ensinamentos profundos, acolheu os doentes, os miseráveis, os esquecidos, os deserdados, os marginalizados, dando a eles carinho, amor, acolhimento, esperança e muita paz. E nesse Natal que nós estamos vivendo agora, ontem, hoje, esse momento em que nós relembramos daquela manjedoura iluminada por aquela estrela estranha, que até hoje ninguém sabe que fenômeno fora aquele. Aquela estrela que conduzira os magos do Oriente até aquele estábulo na pequena cidade de Belém, que cumprira o que fora dito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é a menor das terras de Judá, porque de ti sairá o pastor que há de apacentar as ovelhas perdidas de Israel. E assim fora. Depois do seu nascimento, ele, aos 12 anos, ensina no templo aos sacerdotes barbados, envelhecidos daquela época. Depois, aos 30 anos, começa as suas pregações. Caminha por toda a Galileia, caminha em Nazaré, em Magdala, em Dalmanuta, em Cafarnaum. Caminha pelas margens do lago de Genezaré, trazendo para nós a sua palavra maviosa, como alimento a saciar a nossa fome, como água cristalina do Evangelho a dessedentar a nossa sede de infinito, a nos alimentar porque temos fome de amor. Jesus, que subiu as montanhas e falou para nós, trazendo a esperança. E nos dias atuais, mais que nunca, precisamos de Jesus, precisamos do seu Evangelho de paz e de amor. É necessário, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estudarmos a vida de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz as máximas de Jesus, aquelas frases de impacto moral, aquelas frases de extrema filosofia e de extremo amor que nos traz um roteiro de conduta para a nossa vida. Mas precisamos também ler os evangelhos do Novo Testamento, porque o que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec foi beber no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Se faz necessário também que nós façamos esse mergulho nos Evangelhos, porque lá, além das máximas de Jesus que Allan Kardec e os Espíritos interpretam
em O Evangelho segundo o Espiritismo, existem outras passagens, as caminhadas, onde ele foi, com que ele conversou, os fenômenos que ele realizou, o caminhar sobre o mar da Galileia, o acalmar da tempestade, a multiplicação dos pães, a cura da filha de Jairo, a cura de Lázaro, a cura do filho da viúva de Naim, enfim, tantas outras passagens da vida dele. Aproveitando também para ler Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu, contando as primeiras histórias, as primeiras vivências dos discípulos e seguidores do Mestre depois de sua morte. Ler as 14 cartas de Paulo, que são como hinos de louvor ao amor. E no livro Paulo e Estevão, nós temos a informação que as cartas de Paulo foram inspiradas por Estevão, que recolhia de Jesus os ensinamentos. Jesus falava para Estevão, Estevão inspirava Paulo e Paulo escrevia. Então essas 14 cartas de Paulo também são mensagens de Jesus para nós. Sem falar das cartas de Pedro, de Filipe, de João, de Judas Tadeu, sem falar do Apocalipse de João. Leituras indispensáveis, fundamentais, obrigatórias para nós espíritas que desejamos ser discípulos de Jesus. Hoje, meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas, vivemos um momento difícil em nosso planeta, um momento de transformação, um momento de transição planetária. E hoje, como nunca, necessitamos das dúlcidas palavras de Jesus, que chegam ao nosso coração como lenitivo, pinçando as nossas úlceras, diminuindo as nossas dores, encantando os nossos corações. Ninguém antes dele, ninguém depois dele. Jesus de Nazaré é o nosso Senhor e o nosso Mestre. Comemoramos agora o seu Natal, o seu nascimento. E muitas vezes nos deixamos levar pelo comércio, que foca em Papai Noel, que foca no peru, que foca nos presentes e esquecem do aniversariante. Se existe comemoração de Natal, é porque existe nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus marca o momento mais importante, o momento mais crucial e o momento mais iluminado da história de nosso planeta. Por isso, cabe-nos, nós que somos os seus seguidores, estudar a sua vida, ler a sua palavra, entender os seus ensinamentos, vislumbrar os seus mandamentos, nos sentirmos verdadeiramente os seus seguidores, porque é uma grande responsabilidade quando nós falamos, eu sou cristão. Quando nós falamos isso, eu sou cristão, nós estamos dizendo que nós seguimos Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo é ter conhecimento dos seus ensinamentos, trazer os seus ensinamentos para o nosso coração e colocá-los em prática em nossa vida diária. Ser cristão é saber quem foi o Cristo, é amar o Cristo, é aceitar o Cristo, é vivenciar os ensinamentos de Cristo e segui-lo aonde quer que ele for, e vendo-o em cada pessoa. Porque
ele nos traz um ensinamento importante. Quando ele nos diz assim: eu tive fome e você me deu o que comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive doente e me visitastes. Eu fui estrangeiro e me acolhestes. Eu fui prisioneiro e foste me ver. Mas quando, Senhor? Quando te vi com fome e te dei de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando estavas nu e te vestimos? Quando fostes estrangeiro e te acolhemos? Quando estavas doente ou prisioneiro e fomos te visitar? E Jesus responde: quando fizerdes a um desses pequeninos do meu Pai, pensai que for a mim que o fizestes. Ou seja, meus irmãos, amar Jesus verdadeiramente é ver, sentir a presença dele em cada pessoa que encontrarmos em nosso caminho. É acolhermos cada pessoa, cuidarmos de cada pessoa, como se estivéssemos fazendo isso a ele, porque é isso que ele quer. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ele quer que lavemos os pés uns dos outros, como ele fez dos discípulos na ceia da Páscoa. Ele quer que sejamos irmãos, amando, servindo e levando a palavra dele, através do exemplo, para todos que estiverem em nosso caminho. Por isso, meus irmãos, desejamos um Natal de paz, um Natal de muito amor, um Natal de muita luz, de muita esperança. Desejamos um ano novo, repleto de realizações, na certeza que Jesus está conosco, como Deus está conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Muita paz, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Muito obrigado. E assim, meus queridos amigos, com o coração elevado, grato e festivo na noite de hoje, vamos agradecer ao Pai Celestial que nos concedeu mais esse instante de luz, de fé e de esperança. Vamos agradecer também e muito ao companheiro Cláudio Amorim, rogando a Deus que abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família, que abençoe a sua obra redentora de amparo aos pequeninos, em nome de Jesus. Mas vamos neste momento também, com os corações ao alto, agradecer a Deus por mais este ano que está se findando, por mais uma oportunidade redentora de esclarecimento e de evangelização cristã. Que Jesus esteja aí, meus amigos, dentro de cada lar de todos vocês. Vamos vigiar e orar com Jesus, vamos caminhar com Jesus, mas não é só na palavra, é no pensamento e na ação. Vigiando mais uma vez e orando. E que tenhamos todos o ano de 2023 repleto de esperanças, de trabalho e de luz. Que Jesus nos abençoe e que Nossa Mãe Santíssima nos conceda dias melhores em nossas vidas. Eu vou deixá-los nesse instante com este canto de ninar, esta canção de acalanto, que lembra o acalanto de Maria ao seu menino Deus, Jesus. Fiquem com Jesus, fiquem com este acalanto aí dentro dos vossos lares, vibrando, cantando, abençoando e louvando Jesus sempre. Que assim seja.